Mas já puxando aqui o assunto brasileiro pra gente encerrar o brasileiro, e aí o Túlio levantou uma bola muito boa, porque além do Flamengo ir atrás do título brasileiro, agora é muito simbólico na próxima rodada que o Flamengo pode enterrar o Sport, que é obrigação. se diz que é o campeão de 87. Túlio, eu troquei uma ideia com o Jorginho técnico, Jorginho Pastor, Jorginho que quis mudar o Diabo do América para a Águia, e ele falou que ele se recusa a treinar o Sport porque ele diz que ele, não só o Flamengo, mas ele que estava em campo, é campeão de 87. Túlio, vamos falar um pouquinho disso então, até porque a gente já fala da próxima rodada, já levanta essa rivalidade e já fala de fato do Flamengo ser o campeão brasileiro de 87. Cara, 87, assim, tem toda essa questão jurídica, né, por trás. Eu tenho, assim... duas teses que eu defendo, não, na verdade tem um livro que eu vou até recomendar pra galera, que é 1987, a história definitiva do Pablo Duarte, que é um jurista, né, e flamenguista, rubro-negro, e ele fez um livro todo em cima dessa parte jurídica, e ele traz, cara, pra mim, assim, elementos, inclusive esse assunto, né, ainda a gente tem pessoas, né, que está tentando fazer com que a gente, de alguma forma, busque isso ainda de maneira judicial. Ainda não dá para adiantar isso agora, mas há uma motivação para que isso aconteça. Mas, assim, eu tenho alguns argumentos sobre essa questão de 87, porque a gente tinha, na época, você tinha as resoluções do CND, né, que era o Conselho Nacional de Desporto, que era como se fosse um órgão regulador do futebol brasileiro. E ele tinha, entre as suas regulamentações lá, entre seus... vamos dizer assim, seus artigos, suas normas regulamentares, que ele dizia o seguinte, que um campeonato, ele não podia terminar, né, no ano diferente do que ele começou. Então, se um campeonato começou em 87, ele tinha que terminar em 87. E quando que foi disputado o jogo Sport Guarani? 88. Já começa uma coisa errada, né? E a gente tem também uma outra situação, que é o seguinte, cara, o Sport, quando ele vai para a justiça também, e tem uma questão seguinte, porque você tinha o conselho arbitral, que na época dos clubes, né, dos 13, e que você tinha que decidir, tudo era por unanimidade, todo mundo decidiu, cara, os representantes dos times da Libertadores do próximo ano, seria Flamengo e Internacional, e a gente concorda que Flamengo e Internacional não é campeão e vice, não vão jogar esse quadrangular, né? E um regulamento que mudou, que acho que, se eu não me engano, o jogo é Palmeiras e Cruzeiro, com 15 minutos de jogo, é que a CBF protocola o regulamento, ou seja, com o campeonato andando, que aí tem aquela história do Eurico, que foi lá, que PPP assinou o contrato, o regulamento. E aquela história das cobranças dos pênaltis infinitos também. Isso que aquilo ali no final, eles ficaram começando... É a cereja do bolo de mel. Que os caras empataram o jogo, aí ficaram batendo pênalti na 11ª, aí os caras falaram, o Guarani, vamos combinar aqui, você é o campeão. Tipo, isso que aconteceu, é sério, isso aconteceu. Sim. Né? Então, assim, mas eu acho que indo disso, de que você tinha uma norma regulamentar na época, que dizia que um campeonato, ele tinha que começar e terminar no mesmo ano, e um desses campeonatos termina em 88, já começa zoado. Quem é o campeão, né? Quem é o campeão? Eu tenho uma opinião, né? Você falou que o Flamengo tá indo aí atrás mais uma vez na justiça. Eu acho que todo mundo que acha que deve ir pra justiça sobre qualquer coisa. Mas eu acho que o Flamengo já podia tomar atitude assim, mano, não vai pra justiça. Tipo assim, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo assim, quem precisa de ir pra justiça pra ver título, irmão, é o esporte. Não, olha só. A gente tem uma parada. Brasileiro e ponto. Eu vou te falar uma parada. Assim, ó. O Flamengo deu mole nisso aí, nessa parte jurídica. Mas a opinião pública, a imprensa, todo mundo na época colocou o Flamengo como campeão. Sim. Hoje, qualquer cara, e principalmente jornalista, o cara que defende. Eu concordo até do cara que fala assim, pra mim Flamengo e Sport ganhou 87, mas o cara que fala que o Sport ganhou 87 e não coloca o Flamengo... É o cara que não tem culhão. Cara, eu diria que ou é mal informado ou mau caráter. Não, mau caráter, pra mim é mau caratismo. Entendeu? Porque eu digo, e porra, eu admiro o Rica Perrone, que é um São Paulino frenético, e ele fala desde sempre que, porra, a taça das bolinhas tem que ir pra Gávea. Sim, mas o Rica segue o que foi decidido pelo clube dele. Exatamente, porra. O que é assinado é palavra de homem, irmão. Pode ser maior que qualquer lei. Que eu tô falando, no Conselho Arbitral, os caras, por unanimidade, com voto de São Paulo, de Vasco. O próprio Eurico Miranda reconhecia o Flamengo. Cara, na saída, tem uma entrevista histórica do Eurico. Entrevista não, na verdade, uma declaração, que é a saída dessa reunião,
que aconteceu aqui no Rio. E aí pergunta, Eurico, quem é o campeão de 80? O brasileiro, ele fala, é o Flamengo. O Flamengo é o legítimo campeão. É o Flamengo, porque os caras decidiram em arbitral. Fica esses pela-saco aí falando que o Flamengo não é campeão. Não, quando o cara é torcedor, é beleza. Tipo, ele tá na zona. O campeão. Pra mim tá beleza. Torcedor é torcedor. Só que tem muito torcedor que não entende. Não, então, mas pra mim, beleza. O cara entra ali, igual assim, ó. Quando o Flamengo tava na draga, eu dizia que o Flamengo era melhor que o Real Madrid, pai. Entendeu? Então, tipo assim, mas tá beleza o cara. Beleza. Agora, o jornalista. Não, o jornalista não pode fazer isso. O cara chega lá e fala assim, não, porque ganhou 87 é do esporte. Eu falo, pô, cara, primeiro que assim, o esporte foi pra justiça comum. Antes de esgotar todas as instâncias esportivas. E você tinha ali, e aí como eu tô falando, só para complementar, como na época todo o consenso era de que o Flamengo era o campeão, as diretorias do Flamengo, a da época e as que vieram depois, elas não olharam com carinho para essa parte jurídica. Então o esporte nadou de braçada, ele entrou lá, né, ali no fórum, né, local ali que tiveram decisões favoráveis a eles, e o Flamengo, como ele tinha essa decisão, né, do conselho arbitral, então tinha, não, eu tô aqui muito bem calçado e tal, teve decisão, se eu não me engano, teve outras decisões também, na época, que eu não lembro agora assim de cabeça, que o Flamengo se calçava pra tipo, não vou correr atrás e tal. E Tulhão, sem querer me estender muito no assunto, mas o Flamengo, mais uma vez, foi pioneiro na questão de toda a mobilização, de patrocínio. Márcio Braga, você pode falar com propriedade, senão a gente vai ficar aqui 300 anos, mas o Túlio sabe demais disso. Então, quer dizer, o Flamengo é criticado, mas ao mesmo tempo ele é pioneiro, entendeu? Como foi pioneiro também... os direitos de TV, né? 77. Exatamente. Então, porra... O Márcio Braga foi o cara que ninguém pagava nada... E aí teve um Fla-Flu, e aí ele falou, cara, se não pagarem aqui, não vai ter transmissão. E aí foi a partir dali que se começou a negociar, para ir todo mundo hoje beneficiado com isso, né? Patrocínio, a mesma coisa, então, 84. Essa briga toda do Flamengo de Libra, não sei o quê, quer dizer, então, o nego sempre critica o Flamengo, mas no final das contas, quem tem razão é quem? É o Flamengo. Cara, a briga da Libra ali, na verdade, assim, eu tenho o seguinte pensamento aí, que aí entra, seria um assunto muito extenso, mas resumindo, a verdade, o que acontece na criação de uma liga hoje no Brasil? Eles ficam querendo comparar com a Premier League e não faz sentido, por quê? Aqui eles querem criar uma liga com 40 clubes. Aí olha só que doideira. Aí eles querem que, não falo só o Flamengo não, Flamengo, Corinthians, Palmeiras... vou botar até o Vasco, é um clube de massa. Eles querem que o Flamengo e esses times tenham uma diferença de, sei lá, 1.5, 1.6 do 40º clube. Aí fala assim, não, na Inglaterra, meu amigo, na Inglaterra a gente tá falando de 20 clubes. A liga na Inglaterra são os 20 que estão na primeira divisão. Você tem que estar na primeira divisão para estar ali. Você desceu, agora sua conversa ali é junto com a federação. Isso aí. A diferença que tem ali é o seguinte, quando o clube desce lá na Premier League, ele recebe um subsídio ali para não sentir muito o impacto. Era o que a Globo fazia, inclusive com os times. Mas o que acontece aqui no Brasil, por que a Premier League, cara, 20 clubes seria o ideal aqui no Brasil? Primeiro que o que acontece lá? Eles adoram colocar como se a Premier League fosse uma coisa assim. Não, olha a Premier League, meu amigo. A Premier League, desde quando ela foi iniciada em 92 até agora, somente clubes de Londres e Manchester ganharam. A gente teve a exceção que foi o Blackburn, né? Que foi em 95, 96, 94, 95, não lembro agora. Que chegou lá um louco lá, comprou e o cara gastou rios de dinheiro e conseguiu ganhar. E o Leicester, né? Essa loucura toda que ganhou recentemente, que eu não lembro agora, 15 ou 16, alguma coisa assim, na temporada lá e tal. O resto, meu amigo, são clubes de Londres e Manchester, né? Que ganharam. O que os clubes médios e pequenos olharam e falaram assim, cara, eu não vou conseguir brigar com o Manchester, eu não vou conseguir brigar com o City, eu não vou conseguir brigar com o Arsenal, né, com o Chelsea, eu não vou conseguir, ainda mais depois que, né, não vou conseguir brigar. Eles falaram, cara, o lance é permanecer na primeira divisão. Então, cara, todo jogo até o final da Premier League, cara, é super disputado. E principalmente que a Premier League faz também as finais ali dos times que vai cair com o time que tá subindo e tal. Por quê? Porque essa sensação de competitividade é importante. Então, o clube que tá na zona de rebaixamento quer brigar para permanecer. Quem tá no meio do campeonato sabe que quanto maior a colocação dele,
ele vai receber mais um dinheiro da TV. Aqui, você não vai ter isso. E ainda tem uma coisa além, né? Porque lá as vagas para Champions League é a mais segmentada, tem a Europa League e agora tem a Conference League. E aí, tipo, os times ali, porra, dividem o dinheiro e tal, não sei o quê. Irmão, o time chega na Conference League, time da Inglaterra favorito. Aí tu vê um Newcastle, aí tu vê um Blackburn, um Wolverhampton chegando ali em semifinal, final, brigando pelo título. Porque é muito isso, assim, eles não vão focar no título da Premier League, mas vai ser um time competitivo, tá jogando com gente grande, tem dinheiro, não sei o quê, que aí vai pegar essas vagas ali e também vai fazer. Não, mas aí qual o sentido que faz assim, ó? Você pega o Corinthians. O Corinthians tem uma diferença de direitos de TV de 1.5, 1.6 ou 1.7 para o Sport, que está na segunda divisão. E aí outra, qual estímulo vai ter o Sport para querer permanecer na primeira divisão, se ele mesmo na segunda divisão ele vai ter, a diferença dele pro Flamengo, pra Corinthians não diminui. Sim. Cara, não faz sentido isso que estão querendo criar no Brasil. Então assim, a questão da Libra agora que eles estão brigando, que o Flamengo na verdade briga, que é a questão da audiência, é que aquilo ali mostra muito o nível da qualidade dos nossos dirigentes, né? Do que o cara assina, primeiro o cara cria um regulamento incompleto, né? Em que você tem a necessidade daquilo ser complementado posteriormente, que é o que o Flamengo pleiteia, e deu toda essa confusão. Sendo que o grande problema aí desse lance da Libra é que querem demonizar, colocar o Flamengo como o malvado do futebol brasileiro. Sempre você coloca, né? E na verdade não é. O Flamengo quer que aquilo ali, vamos discutir aqui pra gente complementar aquilo ali. Sim. Se vai ganhar mais, vai ganhar menos, outra parada. O que o Flamengo tá levantando que tem que se debater algo que não foi debatido. Isso aí. Se vai ganhar mais, vai ganhar menos, você tá certo, eu tô errado, é outra coisa. Mas assim, não foi debatido ainda, então não tem como pagar, não tem como dividir o dinheiro. Aquela parte do dinheiro não tem como se dividir se a gente ainda não combinou. Mas agora, só pra complementar rapidinho, eu vou concordar que o Flamengo tem que ganhar 1.5, 1.8 de diferença quando o Palmeiras, Corinthians, por exemplo, os caras receberam 40 milhões lá, cada clube lá pra dividir, ou 22 milhões, alguma coisa assim lá no Campeonato Paulista. Aí sobra um dinheirinho pra dividir com o Mirassol, o restante lá. Quando eles ganharem igual lá... Exatamente. Quando utilizar o mesmo critério aí lá... Aí tá show de bola. Aí vamos lá, o Palmeiras diminuir a diferença pra Red Bull Bragantino, pra Mirassol. É só venha nós, ao vosso reino nada. Não, mas aí os caras falam assim, mas aí é campeonato... Meu amigo... Aí os caras não sabem responder sobre isso. Falam assim, mas por que lá no campeonato estadual não Lá em Pernambuco, vê se o Sport ganha a mesma coisa que o Salgueiro. Porra. Salgueiro!